Mateus 15, 21 em diante. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Esse texto a gente começou a falar semana passada, não sei se vocês lembram. A gente contou que Jesus ele teve problemas na Galileia. Ele começou a curar muita gente, e por causa disso um grupo de judeus foram enviados para poder questionar Jesus, não para poder aprender ou curtir o que ele tinha para fazer, mas eles foram enviados para poder colocar Jesus dentro de uma caixinha. E Jesus, então, ele é questionado sobre o que contamina o homem. Vocês se lembram? Na semana passada nós falamos sobre isso. E aí ele falou que o que contamina o homem não é o que está do lado de fora, não é o que entra, né, mas é o que sai da boca. Então a gente falou sobre isso. Mas o que aconteceu? Devido a essa situação na Galileia, a situação de Jesus ali na Galileia ficou muito ruim, muito insustentável. Se ele continuasse na Galileia, o ministério dele ia acabar antes da hora. Porque, com certeza, a partir daquele momento, os judeus estavam querendo realmente matá-lo. Os judeus não. Os judeus religiosos, né? Os fariseus, os saduceus, eles estavam realmente querendo matar Jesus. E Jesus ele tinha que continuar o seu ministério, não era a hora ainda. Então ele vai para longe, ele vai para uma cidade, na verdade, que não é tão longe, é perto da Galileia. E ele sai da Galileia e vai para esse lugar que nós lemos a partir de agora. Ele vai para Tiro e para Sidom. E ele, no Marcos capítulo 7, versículo 24, é paralelo a esse texto. Se você quiser abrir, pode abrir, mas eu vou estar lendo para você. Aqui no que nós lemos, fala: partiu Jesus dali e retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. No Marcos 7, 24, fala que levantando-se partiu dali para as terras de Tiro, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. Então, Jesus ele entra dentro de uma casa, lá em Tiro e Sidom, para quê? Para poder se esconder. Não sei o que realmente ele estava pensando, a Bíblia não fala, mas eu posso supor que ele queria dar um tempo, ou ele queria realmente se esconder daqueles que estavam perseguindo ele queria se proteger os seus, ou simplesmente ele estava dando um tempo ali, mas ele foi para Tiro e Sidom. Ele não passou por Tiro e Sidom, ele entrou e ficou numa casa escondido. Só que, cara, quando as pessoas começaram a ouvir que Jesus estava passando por ali, foi impossível. Ele fala que ele queria que ninguém o soubesse, e, no entanto, não pôde ocultar-se. E o que acontece? Aparece uma mulher. Essa mulher cananeia, ela chega para Jesus e começa a clamar e a gritar por Jesus e a falar, e os discípulos começam a ficar incomodados com isso, e falam para Jesus: Jesus, despede essa mulher, dá para essa mulher o que ela quer. Essa mulher ela tinha uma filha que estava endemoniada, e ela larga essa filha com alguém e vem atrás de Jesus para poder, então, arranjar um jeito de trazer solução para a sua casa. Então, Jesus queria se ocultar, mas aquela mulher, ela não deixou isso acontecer. Ela então foi atrás dele e começou a clamar. Sabe, às vezes parece que isso acontece na nossa história. A gente precisa entender que às vezes os céus eles se calam por um tempo. Existem momentos na nossa história que parece que as respostas não chegam tão rápido. Não é que Deus não está falando, porque o silêncio é igual a pausa de uma música. Quando a gente está tocando uma música e tem uma pausa para daqui a pouco voltar a tocar, essa parte
da pausa não é que a música acabou. Ela faz parte da música, o silêncio faz parte da música. E muitas vezes o silêncio de Deus faz parte da nossa história. E Jesus queria dar um tempo, mas sabe, essa mulher, ela quebrou o silêncio de Deus. Ela quebrou esse tempo que Jesus queria dar ali naquele lugar. E ela começou a clamar. Só que esse lugar é um lugar que, aparentemente, quando a gente lê, parece que ele encontra alguém de uma forma esporádica ali, mas não é verdade. Essa mulher, ela era uma mulher que ela tinha algumas características muito especiais. Primeiro, ela morava em Tiro e Sidom. Era uma cidade da Fenícia. Se lembram de onde veio Jezabel? De lá. Era um lugar repudiado pelo judeu. O judeu realmente não aceitava aquele povo. Era um povo que eles não tinham nenhum tipo de... Eles não gostavam daquele povo. Era um povo que marcou de uma forma muito ruim a história do povo de Israel. E Jesus, quando encontra essa mulher, encontra uma mulher cananeia, uma mulher fenícia. Olha o que diz lá em Marcos 7:25 a respeito dela. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos pés. Versículo 26. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse sua filha do demônio. Então, aqui diz algumas coisas dela. Primeiro, ela morava num lugar ruim, e ela era daquele lugar. Ela era de origem ciro-fenícia. Vamos dizer assim, ela era da parentela de Jezabel, essa mulher. Era uma mulher que era realmente rejeitada pelos judeus. E o que acontece é que, além disso, ela era uma mulher que tinha uma religião diferente. Essa mulher era grega. Não é que ela tinha nascido na Grécia, é que ela seguia a religião grega. Então, além de ser uma ciro-fenícia, além de morar naquela cidade, ela também tinha uma outra religião. Ela pensava diferente de Jesus. Mas ela ouviu falar e, com certeza, ela deve ter tentado, em muitos lugares, conseguir resolver o seu problema e não conseguiu. E ela, então, vai para falar com Jesus sobre esse problema. Só que o que acontece com essa mulher é fruto de algo que Jesus havia falado um pouco atrás. Se você abrir um pouquinho antes, em Mateus capítulo 11, nós lemos o Mateus 15. Se você abrir em Mateus 11, a partir do versículo 19, você vai ver esse processo de Jesus saindo da Galileia e o que ele fala das cidades da Galileia. Olha o que ele diz aqui. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres. 11:20. Desculpa. 11:20. Achou? Então, passou Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. A primeira coisa que a gente pode ver é que Jesus operava muitos milagres ali na Galileia. Não é por falta de milagres o problema que ele estava passando. Porque quando as pessoas vieram lá de Jerusalém para poder questionar Jesus, eles queriam ver se Jesus estava dentro da lei. Cara, Jesus estava operando milagres. E eram milagres verdadeiros que se comprovavam por eles mesmos. E toda a história que a gente vai ver dos milagres que ele fez ali, em vez de causar alegria, causou confusão. E olha o que ele diz. Então ele traz uma sentença, no versículo 21. Pelo fato, versículo 20, finalzinho do versículo 20, ele diz assim: pelo fato de não se terem arrependido, ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, se lembra qual é a cidade que Jesus entra agora? Tiro e Sidom. Se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, versículo 23, levar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno,
Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Cara, ele pegou pesado. Ele pega pesado aqui. Mas olha o que ele diz. Vamos pensar primeiro na questão de Tiro e Sidom. Ele fala sobre Tiro e Sidom e coloca num paralelo Tiro e Sidom comparado com quem? Com Sodoma. Então era uma cidade de muito pecado. Era uma cidade depravada. Ele vira para a cidade da Galileia, a cidade da Galileia, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, e fala assim: vocês são piores do que Sodoma. Vocês são piores do que Tiro e Sidom. E ele fala que se tivesse acontecido os milagres que aconteceram em vocês, eles já teriam se arrependido. Sabe, quando eu parei para pensar nisso semana, essa mensagem, na verdade, está dentro de mim, borbulhando. E Deus está falando comigo e me ensinando coisas. Mas Ele tem falado comigo sobre essa questão do crer. E quando a gente vai olhar, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala, né, que o Evangelho ele é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Então, quando eu penso no Evangelho, o Evangelho ele precisa gerar uma salvação, mas ele só faz isso em quem crê. E por que será que essas pessoas viram e experimentaram coisas tremendas, que a gente sonha em experimentar, e não se converteram, que não creram? Porque elas viram, era fato. Como você pode descrer de um fato? Descrer de um fato. Sabe, quando eu olho para essa circunstância, eu falo assim, que coisa horrível eles fizeram. Mas eu vou falar para você, a gente faz isso. A gente descrer de fatos. A salvação é para aqueles que creem. O Evangelho vem e gera salvação para aqueles que creem. E como eu descreio de fatos? Cara, Deus já fez alguma coisa na sua vida? Já fez alguma coisa na sua vida? Já fez? Você pode contar de coisas reais que Ele já fez, de resposta que Ele já te deu. Se Ele já fez, você presenciou coisas. Agora você já viveu, depois do que Ele fez, situações parecidas onde você ficou preocupado de novo? Onde a gente pensa, será que Ele vai responder? Porque crer não é só presenciar fatos. Sabe, eu creio que Deus ele quer operar milagres. Eu creio. Mas esses milagres, eles estão como um bônus. Eles não são o suficiente para nos fazer crer. Quando eu penso nisso, eu penso que a Galileia, ela parece muito com a gente. Nós temos visto Deus operar, ouvimos o que Ele faz, mas nós não nos convertemos ao que Ele diz, no sentido de crer, no sentido de permanecer crendo. Eu lembro, por exemplo, dos discípulos, quando estão no barco. Você lembra, Jesus, ele acaba de operar um grande milagre. Ele pega os pães, pega os peixes, dá graças a Deus daquele menino, e ele alimenta uma multidão com poucos pães e poucos peixes. Ele faz algo tremendo naquele lugar e as pessoas realmente são tocadas por um milagre. Deus havia ensinado coisas tremendas para aquele povo. E aí eles vão e Jesus fala assim, a gente vai por outro lado. E os discípulos, sabendo que o tempo não estava bom, eles falaram, não vamos não, e tal. Ele falou, não, nós vamos para o outro lado. Então eles entraram num barco, era um barco grande, e outros barquinhos seguiram ele. E ele foi então para o mar e Jesus começa a dormir. E no meio da noite começa a ter uma grande tempestade.
E quando os discípulos tentaram a noite toda, jogando água para fora, tentando não naufragar com aquilo, imagina como estavam os barquinhos pequenos. Porque se os grandes estavam tendo problema, imagina os pequenos. A situação estava caótica. E Pedro, então eu acho que foi Pedro, foi acordar Jesus. Ou pode ter sido qualquer um, mas quem foi acordar foi bem esquisito. Porque, sabe, a gente pode dar bronca nas pessoas. Tem algumas pessoas que a gente vai dar bronca mesmo. Mas dar bronca em Jesus, ele chega para Jesus e, você imagina, estava uma confusão, estava o barco balançando. Eu já uma vez, a gente estava voltando da ilha de Paquetá, a gente estava numa grande barca, né? De repente começou tempestade. E aí o barco começou a entrar água, todo mundo desesperado, aí começaram a descobrir que não tinha salva-vida para todo mundo. Aquela confusão, ninguém já querendo se matar por causa do salva-vida. E graças a Deus a gente conseguiu chegar antes do barco afundar. Foi terrível. Literalmente, não dá para dormir. E é um balanço, é uma coisa horrível. Jesus estava no meio de uma tempestade, dormindo. Pedro, com certeza, não chegou para Jesus e falou assim: Jesusinho, acorda aí. Ei. Ele deve ter chegado gritando com Jesus. E o que ele fala é terrível, né? Ele fala: você não tá vendo que a gente está perecendo? Faz alguma coisa, levanta aí, vamos fazer. Ele chega dando uma dura em Jesus. Jesus levanta, meio que ignora, e vai para a proa e fala: ô vento, para. Mar, calma. E fica tudo numa boa. E vira para eles e descasca eles. Eles tinham acabado de presenciar um milagre. Nós não somos diferentes. Deus vai fazendo e a gente, em cada tempestade nova que aparece, a gente não imagina que Deus pode fazer algo maravilhoso. E qual a diferença entre a Galileia e essa mulher? É sobre isso que eu comecei a pensar. Porque eu não quero agir como eles. Eu quero agir como essa grega, como essa cirofenícia, como essa mulher. A primeira coisa que eu vejo é que a crença dos judeus era o limitante deles. E essa mulher cirofenícia era diferente. Você repara, você imagina se a sua filha ficasse endemoniada. Imagina a situação. Aí você não tem o Douglas, não tem ninguém, está sozinho. E você precisa resolver aquela situação. Você tenta, ela está endemoniada, ela está agressiva, batendo em todo mundo, você está vendo que o negócio está feio, não dá para resolver. Você já tentou de tudo, não resolve. Qual é a tendência da mãe? É ficar com a filha. Ela deixou a filha com alguém. Mas ela ficou sabendo, devia ter alguém, porque ela ficou sabendo que a cura da menina, a libertação da menina veio justamente na hora que ela conversou com Jesus. Mas olha só, aquela mulher deixa aquela criança e vai ter o encontro de Jesus porque ela ficou sabendo. Ela ficou sabendo que Jesus podia fazer alguma coisa. Olha só a fé dessa mulher. E ela chega para Jesus, e quando ela chega diante de Jesus, você imagina, você vai chegar diante de um pastor e você pede: pastor, ora por mim, porque eu estou precisando de uma bênção. E o pastor vira e fala assim: não vou. A primeira coisa que ele faz é ele olha para a tua cara e te ignora. O que você ia sentir? Aí você insiste: não, mas esse pastor é poderoso, já vi ele fazendo milagre, vou atrás dele de novo. Pastor, por favor, pastor, estou precisando de uma bênção, ora por mim. E ele falava para você assim: não vou orar, porque eu só oro para as pessoas da minha igreja, não oro para cachorra. Como que você ia ficar? Pensa numa situação dessa.
Essa mulher, ela enfrentou o não. Ela enfrentou a impossibilidade. Me lembro até quando o capitão chega diante do profeta e Naamã, então, recebe do profeta uma orientação. Primeiro, o profeta não quer nem receber Naamã. Naamã chega com todos os seus presentes, ele estava leproso, e chega com presentes trazidos do seu reino para entregar ao profeta. Ele não quer nem falar com Naamã. E ele manda recado para ele. E um recado meio descarado. Falou assim, ó, vai lá no Rio Jordão, e mergulha 7 vezes. Você imagina a situação. Naamã reagiu um pouco diferente dessa mulher. Ele ficou indignado. Ele falou, na minha terra tem rios muito melhores para eu mergulhar. E aí algum conselheiro, bom conselheiro, falou assim, que custa você fazer isso? Que custa você permanecer? Você está leproso, vai voltar leproso. Mergulha, cara. E ele foi e mergulhou. A gente vai encontrar algumas histórias assim, onde Deus fala uma coisa e no meio do caminho parece que as coisas emperram. E não é do jeito que a gente esperava. E a vida é assim. E a gente precisa entender o que essa mulher entendeu. Essa mulher, ela esqueceu. Sabe, Jesus tinha profetizado, olha, ele falou, se eu tivesse feito os milagres que eu operei aqui, lá em Tiro e Sidom, eles iriam se arrepender. E essa mulher chega, diferente do que aconteceu na Galiléia. Na Galiléia, Jesus operava, chegava o enfermo e ele curava. Essa mulher impediu, implorou para Jesus. E Jesus não deu para ela o que ela queria de imediato. E ela continuou implorando para Jesus. Até que chegou um momento que Jesus olha para ela, e olha só o que diz em Marcos 7, versículo 29. Nós lemos o Mateus 15, que diz, então, disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. No 7, 29 diz assim, então lhe disse, por causa destas palavras, pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Por causa desta palavra, ele virou assim, por causa do que você disse, por causa do seu posicionamento, por causa da maneira como você se comportou. Quando a gente pega o texto de Mateus, a gente vai entender, naquele capítulo 11, ele está falando que o reino de Deus ele veio para os humildes. E quando... Pode falar. Eu lembrei da mulher do fluxo de sangue. Ela é outra. Ela não estava na situação do cachorrinho, do povo mal. Só que ela era uma pobre dentro da cidade dela. É verdade. Porque ela não conseguia chegar perto. E rejeitada por ter aquele problema. Exatamente. Mas ela insistiu. Ela falou que ela ia dar um jeito de chegar lá e chegou. E os discípulos e a multidão empurravam, afastava todo mundo. Mas por causa da palavra que ela liberou, através da sua atitude, gerou uma reação nos céus. Por causa dessa palavra, essa mulher, ela conseguiu o que ela queria. Ela era improvável, mas por causa da palavra, do seu posicionamento. Sabe, e às vezes Deus vai dizer para a gente não. E o que a gente vai responder? Por que não? O profeta, ele chega para o povo de Nínive e fala para eles assim, olha, Deus vai vir e vai destruir vocês por causa do pecado de vocês. Era uma sentença, Deus mandou ele para lá para falar isso. Quando eles ouviram isso, falaram, não, vamos orar, vamos clamar, vamos fazer um jejum, até os cachorros, até os animais fizeram jejum, eles pararam toda a cidade, toda a movimentação, e sabe o que aconteceu? Deus mudou o que ia fazer. Eu vejo assim como se Deus estivesse esperando o nosso posicionamento, a nossa permanência,
para a gente poder usufruir o que Ele tem para nós. Esse caminho é um caminho difícil. O caminho mais fácil seria as coisas acontecerem naturalmente. Mas, de verdade, o caminho mais fácil na Galileia não gerou nada a não ser ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Entende isso? Se Deus ele está nos posicionando num lugar onde a impossibilidade está diante de nós, nós precisamos entender isso, que é Deus querendo que nós sejamos como essa mulher. Eu vou te contar o que aconteceu nessa cidade. Essa cidade que era desprezada se tornou um lugar de refúgio para os cristãos. Quando começou a haver a perseguição, ali era um lugar que eles se refugiavam. Ali foi um lugar onde muitos e muitos cristãos estiveram. Você imagina? Um lugar desprezado. Sabe o que aconteceu? A profecia de Jesus se cumpriu. Ai de ti, Cafarnaum! Mas ele falou assim, se em Tiro e Sidom eu tivesse feito milagres, eles se converteriam. Sabe o que aconteceu? Eles se converteram. O seu posicionamento é como se fosse uma chave para abrir o caminho para que outros venham. Você imagina uma cidade que era desprezada, que os judeus não iam, e muito menos os cristãos, porque os cristãos eram judeus na época. E, de repente, agora ela se torna um lugar de refúgio para cristãos. Imagina quanto de Deus aquela cidade recebeu. Porque um dia aquela mulher se posicionou. O nosso posicionamento é muito maior do que apenas receber uma bênção de Deus. O nosso posicionamento é como se nós estivéssemos trilhando um caminho para que outras pessoas pudessem olhar para nós e fazer a mesma coisa e chegar aonde nós chegamos. O que Deus está colocando diante de nós é, na verdade, uma possibilidade fantástica de sermos um referencial para mudar situações à nossa volta. Deus está chamando a gente para isso. E essa semana eu fiquei pensando, Senhor, o que Tu queres falar através dessa palavra? O Senhor disse para mim em Franklin, eu quero te tornar alguém que abra a porta da cidade para que eu possa entrar. Quando Deus ele libera aquela palavra sobre a cidade da Galileia, na verdade, ele não estava simplesmente amaldiçoando uma cidade, mas ele estava liberando uma palavra sobre aquela outra cidade, Tiro e Sidom, falando assim, eu vou fazer coisas tremendas naquele lugar. Eu vou abrir as portas do céu naquele lugar. Algumas pessoas serão tocadas, e essa mulher foi a primeira a ser tocada. Lá na casa dela, aquela menina ficou curada daquele demônio. E sabe o que aconteceu? De alguma forma, aquela cidade foi impregnada pela presença de Deus. E depois de anos, se tornou uma cidade refúgio. Entende? Existe sobre você essa mesma possibilidade de você se tornar uma referência para que outros possam seguir. E como que eu faço isso? Não desistindo. Se humilhando. Sabe, muitas vezes, em meio às lágrimas, eu imagino como deve ter sido aquela mulher ter sido chamada por Jesus de cachorro. Apesar que a palavra cachorro aqui não tem o teor pejorativo que nós temos hoje. Né? Cachorro, seu cachorro. Apesar que para o judeu eles chamavam os gentios de cachorrinhos. Mas Jesus coloca esse termo se referindo a cachorros que estão dentro de casa mesmo. Por isso que ela usa o mesmo termo, que tem menos valor, que não deixa de ser um cachorro. E ela ouve aquilo, e em vez de se frustrar, ela parte para cima. E como a gente ouve resposta como essa na nossa vida? Quando a gente pede uma coisa e aquela coisa não acontece do jeito que a gente queria. E em vez de a gente se frustrar, a gente tem que ir mais para cima. E eu sei que isso é difícil. É muito difícil. Mas quando eu olho para essa mulher, o Senhor está me dizendo, você precisa persistir em crer. Você precisa ir para cima. Vocês estão entendendo?
Amém? Deus está nos dando uma oportunidade de ser aquilo que Ele quer que sejamos, uma chave para abrir para que uma cidade seja transformada e mudada.